Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus, sobre o julgamento dele nos últimos tempos. Falaremos sobre ele estar no seio junto com o Pai, à direita do Pai, né? Se você já está percebendo, né, eu já falei isso outras vezes, se você já está percebendo, nós estamos destrinchando a profissão de fé do católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E aí nós vamos falar sobre essa parte agora, onde está sentado à direita de Deus Pai, a julgar os vivos e os mortos, e no fim dos dias a julgar os vivos e os mortos. Vamos lá, então. Bom, eu me enrolei um pouquinho na profissão, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então vamos lá. Hoje nós falaremos, nosso tema é Cristo junto do Pai irá julgar com poder. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Então aqui nesse título, mais uma vez, nós temos a ação da Santíssima Trindade em todo ele, certo? Vamos lá então. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A humanidade glorificada de Cristo, ou seja, quando Jesus ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e aqui você tem a diferença de assunção e ascensão. Ascensão é quando você, de forma natural, por você se eleva, né? No caso, Jesus se elevou. A assunção é quando há o envolvimento de uma segunda pessoa que te leva. No caso, Jesus é quem eleva a Virgem Maria. Por isso, a assunção é de Maria e a ascensão é de nosso Senhor Jesus Cristo. Humanidade glorificada. O corpo de Jesus foi glorificado desde o momento da sua ressurreição. Enquanto esteve com os discípulos, após a ressurreição, a sua glória fica velada sob aparências de uma humanidade normal. Então, existe nesse processo entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus uma glória velada em Jesus Cristo. Ou seja, ele não tem aquela glória plena como, por exemplo, ele aparece com a sua glória transfigurado na transfiguração, né? Óbvio. Mas ele não aparece dessa forma. Ele aparece como uma pessoa normal. Mas ainda assim existem alguns aspectos, que nós falaremos mais para frente, que ele manifesta a sua glória, que ele manifesta esse corpo glorificado dele. A entrada de Jesus na glória divina se dá de forma irreversível, onde desde então está sentado à direita do Pai. Ou seja, quando ele entra, não há mais como sair. Não há mais como, é irreversível. Então, essa glória, né, essa entrada de Jesus na glória, ela abre as portas do céu para que nós possamos também entrar, por meio da humanidade de Cristo, porque a nossa humanidade, unida à humanidade de Cristo, é assim que os santos, eles entram no céu, porque eles unem a sua humanidade à humanidade de Cristo. Quando Adão pecou, Adão foi expulso do paraíso, e ao ser expulso do paraíso, a humanidade é expulsa do céu. Então o céu ele foi feito para a humanidade, né? O céu ele foi criado, é mais uma das criações de Deus para a humanidade, mas por pecar o homem é expulso, a humanidade é expulsa do céu, do paraíso. Mas quando Jesus ele adentra novamente, e já agora não somente como Deus, mas como Deus e como homem, então quando ele adentra no céu, a humanidade volta a fazer parte do céu, volta a fazer parte do paraíso. Então, a humanidade de Cristo é que abre as portas para nós, para o céu, para entrarmos no céu. Conseguiu entender isso aqui? Então, é como se eu dissesse que aquele que sofre, aquele que passa, que tem a sua humanidade unida à humanidade de Cristo,
esse vai entrar no céu. Esse é quem entra no céu. Por isso os santos eles entram no céu. Porque eles uniram a sua humanidade, o seu sofrimento, as suas dores, as suas alegrias, a sua vida à vida de Cristo, à humanidade de Cristo. De uma forma excepcional, tá errado aqui, de uma forma excepcional e única, se mostra depois a Paulo como a um aborto. Ou seja, como eu disse, foi irreversível, mas Jesus corporalmente ele aparece para Paulo. E em visões ele aparece também para outras pessoas. Tá certo? Vamos lá então, continuando. O caráter velado da glória do ressuscitado. Parece que Jesus, entre a ressurreição e até antes da ascensão, tem sua glória velada. Como assim? Parece que está velado, mas aqueles que têm fé conseguem perceber a glória dele. Existe uma diferença entre a manifestação da glória de Cristo ressuscitado e a manifestação de Cristo elevado à direita do Pai. Ou seja, é como se ainda assim Jesus estivesse velado todo o seu poder para nós. Mesmo ressuscitado, ele ainda tem um poder velado. Não é que ele não tem poder. Não é isso. Ele tem o poder desde sempre. Mas é que essa glória dele está velada. Então existe uma manifestação diferente. A forma de se manifestar a glória de Jesus e também, digo mais, e também a sua glória no fim dos tempos será totalmente diferente. Será uma glória muito maior, né? Porque aí será a glória do julgamento. Nós falaremos sobre isso mais na frente. Então, a ascensão marca a transição de uma manifestação da glória para outra. Ou seja, não é que sejam duas glórias, mas é que seja uma transição dessa manifestação. São duas manifestações. É como se eu dissesse assim, vamos pensar um exemplo aqui. Mas é como se eu manifestasse de uma forma, é como se eu estivesse no meu trabalho e eu estou trabalhando ali de uma forma. Quando eu subo de cargo, ou me dão um outro cargo, ou me dão uma outra responsabilidade, eu preciso agir de uma outra forma. Então eu vou me manifestar de outra forma, eu vou agir de outra forma. Claro que isso é uma comparação, não é dessa forma, isso não é um cargo que Jesus ressuscitado é diferente do Jesus encarnado, não é a mesma pessoa, como eu também, é a mesma pessoa, mas com manifestações diferentes. A encarnação unida à ascensão. A encarnação de Jesus e a sua ascensão estão unidas intimamente, pois só aquele que saiu do Pai pode voltar para o Pai. Ou seja, a encarnação é Jesus saindo do Pai e assumindo a humanidade, a encarnação. E a ascensão é ele voltando ao Pai. Por isso, diz lá, aquele que saiu do Pai pode voltar, só aquele que saiu do Pai pode voltar para o Pai. Só Cristo pode abrir ao homem este acesso ao Pai, e isto faz ao subir ao céu com seu corpo. A chave para o paraíso é a ascensão, é a elevação de Jesus ao céu. Então, a entrada de Jesus no céu, ela abre as portas do paraíso para nós. Aquele que permanece unido ao corpo de Cristo vive, de certa forma, já aqui na glória do céu. É isso que os santos vivem, é isso que muitas vezes nós vivemos quando nós estamos em estado de graça. Por quê? Porque quando nós estamos unidos a Jesus, nós estamos também participando. É como Jesus disse mesmo, o reino dos céus está próximo, porque o reino dos céus é ele mesmo. Então, quando nós assumimos a figura de Cristo em nós, a essência de Cristo em nós, unimos-nos ao corpo dele, né, como ele sendo a cabeça e nós os membros, nós participamos dessa glória de uma certa forma. Participamos, ainda que parcialmente, da glória de Jesus. Elevado na cruz, elevado também nos céus. A elevação na cruz significa e anuncia
a elevação da ascensão aos céus. E aqui nós temos uma passagem que pode significar tanto para uma quanto para outra. Lá em João 12:32, vai dizer assim, próprio Jesus diz: "E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim." Ou seja, ele está falando tanto da sua crucificação, que vai atrair os olhos para aqueles que contemplarem o crucificado, e aí será o sinal de contradição. Alguns contemplarão e sentirão repulsa. Outros contemplarão a mesma coisa, a mesma pessoa, o Cristo crucificado, e eles se atrairão para aquelas pessoas. Eles não sentirão repulsa. Você entende que aqui é que nem aquela história. Tem uma historinha que eu acho fantástico, né? Que fala assim que a água fervente, ela traz muito essa contradição. A água, quando ferve, ela endurece o ovo e ela amolece a batata. Ou seja, depende do que você coloca ali, depende do que você... Aí ainda tem uma outra analogia que fala assim, o café, quando ele é colocado na água fervente, ele muda o sabor da água. Então aqui nós vemos essa identidade também de Cristo, que ao toque de todas as pessoas, quando toca todas as pessoas e Cristo alcança todas as pessoas pelo seu poder, ele gera ou uma repulsa, ou um endurecimento do coração, ou um amolecimento do coração, um quebrantamento do coração. Agora nós vamos falar um pouquinho do papel do sacerdote. É importante nós falarmos nesse trecho aqui. O papel do sacerdote é entregar o sacrifício a Deus. A própria palavra sacerdote significa esse, representante do sagrado, aquele que dá ou faz o sacrifício. Sacer, sacre, vem de sagrado, né? Sacer vem de sagrado. Dote, aquele que doa, uma doação. Então, é um representante do sagrado, aquele que faz uma doação do sagrado ou ao sagrado, certo? Então, quando você lembrar de sacerdote aí, lembre-se então dessa passagem. Deixa eu mudar aqui um pouco. Essa tabela aqui, peraí só um pouquinho. Isso. Deixa eu mexer aqui. Acho que dá para melhorar aqui isso. No Antigo Testamento, o sacerdote, qual que era a responsabilidade do sacerdote? Era a mesma de hoje. Era a mesma de hoje. Mas vamos lá, a gente vai entender isso aqui. O sacerdote, ele entrega o sacrifício. Foi isso que nós aprendemos agora há pouco. E existiam vários sacerdotes. Não se importa aqui só com essa parte azul primeiro, tá bom? Existiam vários sacerdotes. Cada sacerdote, no seu tempo, ia lá e entregava o seu sacrifício. E também o sacrifício era apresentado no templo. E esse sacrifício era provisório. Ou seja, de tempos em tempos eles tinham que renovar o sacrifício. No Novo Testamento, Jesus encarnando, Jesus sendo crucificado e ressuscitando e indo aos céus, existe um único sacerdote. O sacerdote também é o próprio sacrifício. Então, Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacrifício, o sacerdote e o altar. Ele é as três realidades. Porque assim, o altar era um, o sacerdote era outro no Antigo Testamento. O altar era um, o sacerdote era outro e o sacrifício era outra coisa. Hoje, em Jesus, só há um sacerdote. Ele é o único sacerdote, então, o sacerdote da sua paróquia, da sua diocese, os sacerdotes da sua diocese, eles são sacerdotes em Cristo. E somente em Cristo. Então, eles não são sacerdotes por si só. Eles são sacerdotes em Cristo. Só existe um único sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é quem doa. E ele doa o quê? Ele doa a si. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e ele também é o altar. E esse sacrifício é apresentado não no templo, não mais no templo, mas no céu. E esse sacrifício é permanente, certo? O que significa estar à direita do Pai? Lá nos parágrafos 663 ao 664.
Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade. Ou seja, Jesus então assume para si, recebe para si a glória e a honra da divindade, não novamente, mas de forma plena. De forma plena. É como se, imagina assim, é como se Jesus, na encarnação, ele tivesse renunciado a algumas coisas que é própria dele e que não significa que é renunciado e estava. É como se falasse assim: olha, eu posso ir de tênis, mas eu vou andar descalço em compaixão. Eu acho que a encarnação de Jesus é muito voltada para essa palavra de compaixão. Ou seja, ele passar conosco. Compaixão é estar, sofrer, passar, fazer uma passagem junto com alguém. Então, é exatamente isso. Jesus, ele se compadece de nós. Ele olha a nós e se compadece com a nossa humanidade. E ele se torna humano também. Então, quando ele faz isso, ele retira, é como se ele tivesse renunciado um pouco da sua divindade, não que ele não possa retomar, não que ele poderia retomar a qualquer momento, tanto que ele tem provas concretas de que ele é Deus, de que ele é Deus. E não é que essa divindade é limitada, não é isso, mas é uma divindade renunciada, de certa forma, é uma identidade, é uma divindade que Jesus ele retira, ele não retira, na palavra não é retira, mas ele renuncia, a palavra que eu estou procurando ele oculta em certos momentos para que a gente possa ver também a sua divindade, ver que ele se compadece por nós. Antes no seio do Pai, ou seja, antes da encarnação, Jesus estava no seio do Pai. E desde antes dos séculos, ou seja, desde sempre, Jesus estava no seio do Pai. Desde que se encarnou e seu corpo foi glorificado, assume corporalmente seu lugar. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino messiânico, cumprimento da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. Então é inauguração do reino messiânico. Jesus sentar-se à direita do Pai é essa inauguração do reino messiânico. O reino dos céus está próximo, porque o reino dos céus é Jesus. É Jesus encarnado, e quando ele se encarna, ele já começa a abrir as portas. É como se ele tivesse pegado a chave na mão e falasse assim: eu vou abrir a porta dos céus. Então, vocês estão preparados? Eu vou abrir a porta. E quando ele entra, quando ele ascende aos céus, quando ele se eleva aos céus, ele abre de forma concreta as portas do céu. Daniel 7,14, essa profecia vai dizer assim, e essa profecia era justamente a profecia uma das profecias que motivam os judeus até hoje, né? Os judeus, e motivavam os judeus daquela época, os que se converteram, e também os que estão até hoje, eles se motivam por essa promessa. Foi-lhe entregue o domínio, a majestade e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará jamais, e a sua realeza não será destruída. Então, quando Daniel está falando aqui, está falando do próprio Jesus, do reinado de Jesus. Os apóstolos tornaram-se então testemunhas do reino que não terá fim. Certo? Vamos lá, então nós temos 19 minutos aqui. Hoje eu tenho certeza, hoje eu acredito. Toda vez eu falo, né? A aula vai ser curta e não é. Mas da última vez, pelo menos, eu falei e não era, né? Tem outras vezes que eu falo que vai passar e realmente passa. Mas hoje eu acho que vai ser curta. Vamos lá, vamos confiar aqui que vai. Então, nós vimos ele elevar-se ao céu, correto? Agora nós vamos ver ele julgando os vivos e os mortos no fim dos tempos. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Quando Jesus voltar. Tinha até uma música que a gente cantava, quando Jesus voltar, de braços abertos eu quero estar. Quando Jesus voltar,
Não, não vou deixar a graça passar. Bom, então, olha aqui, ó. Jesus voltará na sua glória. Cristo reina desde já pela igreja. Ou seja, é na igreja que Cristo reina. A igreja como corpo, como extensão do corpo de Deus, extensão do corpo, extensão é muito, né? Não é extensão, mas é o próprio corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu quero que você imagine mesmo um corpo com uma cabeça e os membros. Nós somos os membros. A igreja, e aqui eu estou falando da igreja católica, sim, tá? Não estou falando das outras igrejas protestantes, das outras igrejas evangélicas. Eu estou falando das igrejas da igreja católica. Então, quando as outras igrejas, a gente vai falar um dia sobre a igreja católica, então relaxa, não esquenta não preocupa não, que eu vou explicar direitinho isso. Vamos lá então. A ascensão decretou o poder total de Cristo. A ascensão de Cristo ao céu significa a sua participação na sua humanidade, significa a sua participação no poder e na autoridade do próprio Deus. Na sua humanidade, ou seja, ele como Deus, ele agiu na sua humanidade, na terra. No céu, é a humanidade dele que age. É como se eu dissesse assim, é como se Deus ele tivesse um outro ponto de vista agora. Ele não tem mais o ponto de vista somente da divindade, mas com Jesus encarnado, ele agora tem um ponto de vista da humanidade. Mesmo que Deus saiba todas as coisas, mas ele quis saber de forma na carne, literalmente na carne, na pele, como é ser humano. Como é ser humano. E salvar, não, ele não fez só por isso, obviamente, né? Ele não fez só por isso, mas ele fez para nos salvar. Jesus então reina e tem poder nos céus e na terra. Ele é Senhor do cosmos e da história. Então toda a história, todo o cosmos, todo o universo está sob o domínio de Jesus Cristo. O homem e a criação encontram seu fim nele, certo? Cristo é Senhor e cabeça da igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Porque Cristo ele cumpriu plenamente a sua missão, que continua na terra por meio da sua igreja. Então, aquilo que Jesus veio fazer, que era anunciar o reino de Deus e trazer a salvação para as pessoas, a igreja continua fazendo isso. Como? Através da pregação, através da catequese, através dos sacramentos. Então, duas coisas andam sempre juntas. Catequese e sacramentos andam juntos. Nós falaremos a primeira parte do catecismo vai falar sobre a catequese, que é o credo. A segunda parte, se eu não me engano, a segunda parte, isso. A segunda parte ela vai falar sobre os sacramentos. Nós temos 4 partes. O catecismo tem 4 partes. A terceira parte vai falar sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, sobre como viver no corpo de Cristo. Ou seja, a primeira parte é acreditamos no corpo de Cristo. A segunda parte os sacramentos como adentrar no corpo de Cristo. A terceira parte é como permanecer no corpo de Cristo. E a quarta parte é como elevar o corpo ou glorificar o corpo de Cristo. Lembrando que quando eu estou em estado de graça, eu estou no corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Então Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. O que Cristo fez, a igreja dá continuidade. Na sua pregação, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas aí acontece o seguinte, desde que Jesus subiu aos céus, é ladeira abaixo. Por quê? Por que eu falo ladeira abaixo? Fim dos tempos. As últimas horas. O que acontece? As pessoas falam assim, o fim dos tempos está próximo. Não, o fim dos tempos já é agora. Já é agora, tá? Se você tá... não, vai demorar os fim dos tempos ainda. Não, o fim dos tempos é agora. Sabe quando o fim dos tempos começou? Quando Jesus subiu aos céus.
Porque o que acontece? A palavra de Isaías, a promessa de Isaías, ela vai falar assim: na plenitude dos tempos, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Então, a gente já ouviu essa profecia várias e várias vezes, certo? Nós, católicos, acreditamos nessa profecia, que é o cumprimento dela, é Jesus Cristo, e a Virgem é a Virgem Maria, Nossa Senhora. Quando chega a plenitude, ou seja, vai subindo, é um topo, é uma montanha que vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega aqui na plenitude dos tempos. Quando Jesus ascende aos céus, não tem mais nada de mais importante, não tem mais um pouco de subida. Agora é essa descida, agora é ladeira abaixo. E é o que acontece? O que acontece? Isso é para se desesperar? Não, é para se converter. Porque Jesus está chamando a conversão. Desde sempre Jesus está chamando a conversão. A ascensão de Jesus, então, determina o início das últimas horas, o famoso fim do mundo. É só ladeira baixa depois de Jesus. Porque Jesus é o top do top, gente. Não tem nome acima de Jesus. Então Jesus é o top. O que vem depois de Jesus, o que vem antes ou depois de Jesus, é ladeira abaixo. É menor do que Jesus. Conseguiu entender isso? A igreja mantém uma santidade verdadeira e imperfeita. Por que verdadeira e imperfeita? A santidade da igreja, ela é verdadeira, certo? Mas ela é imperfeita. Tem uma analogia que eu gosto bastante, mas é dizer assim, ó. Quando você era um feto, você sempre foi você, certo? A gente vai usar muito essa analogia para muitas coisas, tá bom? Quando você nasceu, você era você, mas você era imperfeito. Você não era quem você é hoje. E talvez se você ainda não terminou de crescer o seu corpo, você também não você ainda não é a sua perfeição, certo? E mesmo assim você ainda tem doenças, tem limitações e tudo mais, etc. Então, assim, você não deixa de ser você. A igreja, ela é santa porque ela está na presença de Jesus Cristo. Então, tudo que toca Jesus é santo. Tudo que Jesus toca é santo, melhor dizendo. Tudo que Jesus toca é santo. Então, tudo que está unido a Jesus é santo. Por isso a igreja é santa. Por isso a igreja é santa. Mas ela é imperfeita. Ela está em desenvolvimento. A igreja de antigamente, a igreja de 2000 anos atrás, a igreja de 1000 anos atrás não é a igreja de hoje. Ou melhor, a igreja de 2000 anos atrás, a igreja de 1000 anos atrás e a igreja de hoje, ela é a mesma igreja. Corrigindo, eu estou falando que é a mesma igreja, tá bom? É a mesma igreja. Mas ela foi se aperfeiçoando. O que se pensava há 1000 anos atrás, não se pensa talvez mais hoje. A fé é a mesma. O que muda são os jeitos que você apresenta essa fé, certo? É como se dissesse assim, os mesmos princípios que você tinha de não acreditar, por exemplo, eu sempre tive o princípio de não mentir para as pessoas, de não mentir. Então, assim, eu tenho um asco, porque foi criação do meu pai. E ele é chato com isso, né? E graças a Deus, né? Porque é uma coisa boa. Então, eu cresci com isso na minha vida. Hoje eu entendo a mentira de uma outra forma, né? Eu entendo a mentira não de uma outra forma, não que eu concorde com a mentira, não é isso. Mas é que eu consigo passar essa repulsa da mentira de uma outra forma. De uma forma mais compassiva, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais entendendo a realidade das outras pessoas. Então vamos lá, continuando então. Então hoje a igreja ela é a mesma de ontem, é a mesma de sempre, mas ela ainda é imperfeita. E ela será perfeita na volta de Jesus Cristo. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Então, milagres continuam acontecendo. Jesus continua realizando milagres através da sua igreja, através dos sacramentos. E a prova disso são os sacramentos. Os sacramentos são a coisa mais miraculosa. Você quer ver um milagre? Você quer ouvir um milagre? Vai no sacramento.
Participa de algum sacramento. Olha só para você ver. Vamos lá. Casamento são duas pessoas que se tornam uma. Isso é um milagre. O sacramento da ordem é o sacramento onde o sacerdote ele se torna Deus. Ele se torna participante do corpo de Cristo. Olha aqui, isso não é milagre? O sacramento da Eucaristia, nem preciso falar, né? Nem preciso dizer. É o próprio Deus. O sacramento da confissão é o sacramento da pessoa que é limpa por uma coisa que não pode ser limpa senão por Deus. Só Deus realiza. E assim por diante. A gente pode ficar aqui o resto, todos os outros sacramentos. Mas nós teremos a oportunidade de falar sobre os outros sacramentos, certo? Vamos lá então. Então, a espera de que tudo lhe seja submetido. Ou seja, Cristo reina, mas ainda eu falei dessa imperfeição. Mas nem tudo está submetido a ele ainda. Nem tudo está submetido a ele. Vai chegar os tempos que Cristo reinará sobre tudo. Ele já reina, mas as coisas não são submetidas a ele. Ou seja, é como se eu dissesse assim, ele manda, mas tem muita gente que não obedece. Então, essas pessoas, elas não participarão do reino dos céus. Aquele que não obedece a Jesus não passará, não entrará no reino dos céus. Aquele que diz Senhor, Senhor, mas não obedece as minhas palavras, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino de Cristo presente na sua igreja. O reino de Cristo já está presente na sua igreja, porém não está acabado. Foi o que a gente já falou. O catecismo ele tem essa mania de repetir as coisas de uma outra forma. Os poderes do mal ainda atacam, embora já tenham sido vencidos na Páscoa. Ou seja, o mal ele ainda tem poder. Tanto a prova disso é que nós ainda somos pecadores, nós ainda pecamos. A prova disso é que muitas doutrinas surgem, né? Muitas falsas doutrinas surgem, muitas heresias surgem, porque o mal ele ainda tem um certo poder, mas ele foi vencido. É como se dissesse assim, sabe aquele jogo de futebol que tá 90-0, né? Mas aí ainda tá rolando o jogo, ainda tá acontecendo o jogo. Então sim, o inimigo ele não pode ganhar mais. 90-0 não dá para ganhar mais. Mas ele pode machucar alguém. Ele pode tirar alguém do jogo. Ele pode dar um carrinho desleal, porque o inimigo é desleal. Nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele é desleal. Então ele pode machucar alguém. Então a gente precisa estar veaco. Nós estamos no time vencendo. Nós estamos no time que está vencendo. Mas nós precisamos estar veacos. Veaco a gente fala aqui em Goiás, tá? Sei que a palavra é velhaco, mas a gente fala veaco. A igreja peregrina, que somos nós, então tem 3 igrejas. Então são 3 distinções. A igreja triunfante, que está no céu, a igreja padecente, que está no purgatório, e a igreja peregrina, que está em processo de ir ao purgatório, de ser purificada. A igreja peregrina espera nós, ou seja, nós que estamos na terra, vivos, espera com dores de parto, como com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus e o regresso de Cristo, certo? Mas ainda não é completamente. O reino de Cristo está presente na igreja, mas ainda não completamente. Ainda não é a hora do estabelecimento glorioso do reino do Messias. Isto o próprio Jesus disse. E ninguém sabe qual é o horário, qual a hora, o dia, né? Somente o Pai sabe. O próprio Jesus ele vai falar isso. Este estabelecimento trará a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Então, aquilo que não é justiça, ou seja, a injustiça, ela será eliminada do mundo. O desamor, o ódio, o orgulho, o egoísmo, né, que o oposto do amor é o egoísmo, ele será erradicado também. E a falta de paz também, essa inquietude, as guerras, elas serão extirpadas da humanidade também. Será um reino de justiça, amor e paz. Jesus, então, ele não veio trazer só um reino de amor, não. Tá bom? Esse papinho, essa história que as pessoas conversam, falam assim, Jesus é amor. Sim, Jesus é amor.
mas ele é também justiça e paz. Tá bom? Então Jesus veio trazer não só amor, mas justiça e paz também. Certo? No presente é tempo, ou seja, do Espírito Santo e do testemunho. Então, é tempo de quê? Qual é o tempo atual, hoje? O que é no presente? É tempo do Espírito Santo e do testemunho. Então é o tempo do Espírito Santo agir. O Espírito Santo vai agindo, convertendo os corações, mudando os corações e trazendo esse testemunho. Outras pessoas, pelo testemunho, pelo Espírito Santo, vão se convertendo por testemunho de outras pessoas. Eu estou dando aqui o meu testemunho dos meus estudos, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, e eu estou falando isso para converter o seu coração. Da mesma forma que a sua vida pode converter o meu coração, o seu comentário pode converter o meu coração. E como vários testemunhos de vocês já converteram, já mudaram, o testemunho de outras pessoas já mudaram o meu coração, graças a Deus. É assim que o corpo de Cristo vai crescendo, vai se aperfeiçoando. O tempo atual também é marcado pela desolação e pela aprovação do mal. Aquilo que eu disse, o mal ele ainda tem um poder. Ele tem o poder de quebrar o tornozelo de alguém, a perna de alguém, dar um carrinho, provocar um cartão vermelho, né? E tantas outras analogias que a gente pode usar no futebol aqui. E também é tempo dos combates dos últimos dias, certo? Então esse tempo é um tempo de espera e vigilância. Vigiai e orai. É o que Jesus ele diz. Esperando como? Orando. Vigiando como? Atentamente. Vamos lá então, continuando. A vinda gloriosa de Cristo, esperança de Israel. Esse retorno está iminente. A vinda de Cristo na glória está iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento. Pode ser agora quando eu estou falando, e talvez esse vídeo nem vá para o ar, porque eu estou gravando na segunda-feira, talvez esse vídeo nem vá para o ar, se Jesus voltar antes. Pode ser depois, pode ser enquanto você está assistindo esse. Olha para a janela e vê se está acontecendo alguma coisa. Só dá uma olhada aí. Pois é, pode ser agora, pode ser daqui 1000 anos, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui uma semana. Não sei, ninguém sabe. Pode ser a qualquer momento. Porém, será precedido de uma provação final. Ou seja, terão sinais que acontecerão, que provarão, que mostrarão. E uma desses sinais é uma provação final. Ou seja, as pessoas serão provadas. Então, o que falta? O que é essa provação? O que falta para Jesus voltar? O catecismo ele fala isso. Faltam algumas coisas para Jesus voltar. E eu quero que você abra principalmente o coração agora, nesse momento. Abra o coração para você entender o poder de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Quando Jesus ele fala, já reparou? Primeira vez que Deus fala, né? A primeira vez que se fala que para Deus nada é impossível, ele fala para uma mulher que tem a fé em tudo. Ela tem a plena fé. Ela tem a fé perfeita. Por quê? Porque ele pode tudo nela. Ele pode tudo nela. Porque a partir da fé dela, ele pode realizar tudo. E ele realizou tudo, encarnando-se na Virgem Maria. Encarnando-se na Terra. Olha só para você que maravilha. Então, sim, eu quero que você abra o seu coração para você entender justamente isso. Para você entender que Jesus, ou que Deus pode todas as coisas. Tá? Porque as próximas coisas que eu vou falar, elas são, assim, aos olhos humanos, difíceis de acontecer. Mas a gente não está falando dos olhos, a gente não está falando de atos humanos. É Deus que vai agir. É Deus que vai agir. Eu tenho certeza disso. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então, Deus ele vai agir. Deus ele vai agir. Essas coisas que parecem difíceis, parecem longe, está longe de acontecer, parece. Mas Deus pode fazer assim, ó, e acontecer em 1 segundo. Tudo isso aqui, do jeito que Deus quiser. E vai acontecer do jeito que Deus quer. Vamos lá então. O que falta para Jesus voltar? Esta vinda de Cristo está pendente por conta do reconhecimento de todo o Israel em relação a Jesus. O que é esse reconhecimento de todo o Israel? É o reconhecimento do povo de Deus. Que povo de Deus é esse? Então, todo o povo completo, todos os membros vivos
dos judeus ter que reconhecer Jesus Cristo como Deus. Reconhecer que ele é o Filho de Deus. São Pedro deixa isso claro, lá em Atos 3, 19 e 21. Quando no discurso depois do Pentecostes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os pecados vos sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tem de o conservar até a altura da restauração universal, que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas e de outrora. E São Paulo ele reafirma isso, ele confirma isso, lá em Romanos 11, 15, dizendo: se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será da sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Ou seja, São Paulo está falando aqui da rejeição dos judeus. Os judeus, aqueles judeus daquela época, para quem Paulo estava pregando, se da sua rejeição veio a reconciliação, Deus tira um bem de todo o mal, né? Deus tira um bem maior de todo o mal. O que será quando você acreditar? Muito maior, porque se você rejeitando, Jesus já fez o que ele fez, imagina você aceitando. Isso serve para todos nós. Então, se nós que rejeitamos Jesus, ele nos reconciliou, quando nós aceitamos Jesus, ele faz muito mais. Se não, o que ele vai fazer? A ressurreição dentre os mortos. Então, duas coisas devem acontecer para realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Ou seja, a volta de Jesus. Falta duas coisas. O que falta? Conversão total dos pagãos, e aqui pagãos e judeus também. Bom? Conversão total dos pagãos. Certo? É difícil? Parece difícil? Mas não é. Não é impossível. Deus pode realizar. Se ele quiser, ele pode. Ele pode. Ele vai realizar. Ele vai converter todos os pagãos. Ele vai converter todos os judeus. Ele vai converter você. Ele vai converter. Ele vai me converter. Tenho certeza disso. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé. Estou trabalhando para a minha conversão. Para a minha conversão. Trabalhe na sua. Trabalhe para a conversão da sua família. E a segunda coisa que precisa também é a entrada. Aliás, perdão. Não. Tá certo. Continua aqui. Então, a conversão total dos pagãos e a entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica. O que é isso? Aquilo que eu falei lá no início dessa passagem, desse trecho. Todos os judeus acreditarão que Jesus é o Messias. E ele trouxe a salvação. Todos os judeus. A totalidade dos judeus entrando na crença da salvação messiânica, na salvação de Jesus. Hein? Você acredita nisso? Sua fé é grande o suficiente para acreditar nisso? Eu acredito. Eu acredito nisso. Vamos lá, continuando. E qual que é a última prova da igreja? Esta prova final abalará a fé de muitos. A igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Esta prova será uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Então, no fim dos tempos, aparecerá uma solução aparente para os problemas do povo. Sabe aquela paz que não é de Deus? Então, é isso que o anticristo ele vai fazer. Ele vai trazer uma paz que é aparente, que vai solucionar. Não, isso aqui é a solução do mundo. A solução do mundo é Jesus. A paz que nós precisamos receber é a de Cristo. Por isso Jesus fala, eu vos dou a minha paz. Porque ele sabe que tem outra paz. Ele sabe que tem uma paz que é falsa. Mas que as pessoas elas se enganam com essa paz. Caracterizada por... Então, essa paz, para chegar a essa paz que não é a paz de Cristo, para chegar a essa paz falsa, as pessoas precisarão renunciar à verdade. Olha para você ver se as pessoas já não estão fazendo isso. Elas veem a verdade e elas falam assim, não, eu não quero acreditar nisso não, eu quero acreditar nisso aqui, eu quero acreditar na mentira.
Não é isso que está acontecendo já? Glorificação do homem, ou seja, não é Deus que será glorificado, não é Deus que será adorado, é o homem que será colocado no lugar de Deus. Sereis como deuses. Glorificação do homem. Substituição de Deus e ao Messias encarnado, ou seja, já não adoraremos mais Deus, já não colocaremos Jesus no altar, mas seremos nós. Colocaremos qualquer coisa no lugar de Deus. E uma impostura religiosa do anticristo, ou seja, o que é essa impostura religiosa? É uma falta de postura mesmo do anticristo. O que é o anticristo? É qualquer pensamento que não seja Cristo. As pessoas ficam assim, quem é o anticristo? O anticristo é qualquer coisa que não é o Cristo. Gente, é o oposto do Cristo. É o oposto do Cristo. Gente, está muito óbvio isso. As pessoas ficam, o anticristo é o Papa. O anticristo é o Elon Musk. O anticristo é aquilo. Não é, gente. Para com isso. O anticristo é qualquer pessoa, qualquer ideologia que seja contrária a Cristo. Ponto. Qualquer ideologia que seja contrária ao Evangelho. Para com isso. Para com essas teorias absurdas. Vamos botar o pé no chão. Vamos botar o pé no chão. Aí a gente consegue ver na nossa frente que o anticristo muitas vezes está dentro da nossa casa. Já está dentro da nossa casa e a gente acha, está lá nos Estados Unidos, está lá no Reino Unido, está na Europa. Não! O anticristo já está nos nossos corações, infelizmente. E a gente precisa purgar o anticristo, tirar, expulsar o anticristo das nossas vidas. A gente tem poder para expulsar só das nossas vidas, não da vida dos outros. Vamos lá. E já está acontecendo. Essa impostura já se esboça no mundo quando se pretende realizar uma esperança de paz sem Cristo. Sempre que o mundo tenta substituir a paz de Cristo por qualquer outra paz, o anticristo age. A paz que não vem de Cristo é a paz do anticristo. Ou é do Cristo, ou é do anticristo. O que Cristo sofreu em sua Páscoa, a igreja sofrerá uma Páscoa idêntica. Isso dói? É isso mesmo. O catecismo está falando exatamente isso. Vai ter sofrimento muito para a igreja verdadeira de Cristo. Vai ser perseguida como Cristo foi. Vai passar a Páscoa. Passar a Páscoa é redundante, né? Vai sofrer a Páscoa como Cristo sofreu. Vai morrer como Cristo morreu. Vai ser rejeitado, escarnecido, cuspido, flagelado, mas entrará no reino de Deus, na glória, na ressurreição. É isso que deve motivar o nosso coração. É isso que deve motivar o nosso coração. Não haverá um triunfo da igreja, mas uma vitória de Deus sobre o último desencadeador do mal. Ou seja, haverá um último mal no mundo. Esse mal, a igreja não vai vencer ele. É difícil falar isso, é difícil ouvir isso, né? A igreja não vai vencer ele. Quem vai vencer é Deus. Deus vai dar o ponto final no mal. Deus vai dar o ponto final no mal. Não é a igreja que vai dar. É Deus quem vai dar. E a igreja não triunfará sobre esse último mal. Tomará a forma de juízo final após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Ou seja, este será o sinal para o juízo final. Para o juízo final. Aí uma pergunta, né? Nossa, eu lembrei aqui. Nossa, eu dei um espasmo aqui, é porque eu lembrei. Por que existem dois juízos finais, então? Dois juízos. O juízo particular e o juízo final. É melhor falar agora. Vamos falar agora. Por que existe? Nossa, e acabamos que vai ficar mesmo horário, né? Vamos lá, mas vamos lá. Pensa o seguinte. Eu quero que você imagine uma pessoa santa. Escreveu um livro, fez obras, né? E essas obras, elas continuaram. Ou seja, as obras da pessoa, quando ela morreu, eram umas. Mas essas obras, elas foram reverberando, como ondas. Elas foram reverberando e transformando vidas. Mudando histórias das pessoas.
né? Nós temos livros aí de Santa Teresinha, muitos santos, né? São José Maria Escrivá e por diante, que estão mudando a vida das pessoas. Que estão mudando depois da morte dela. Quando ela morre, ela passou pelo seu juízo particular e entrou na glória. Mas os méritos dela são uns. No juízo final, os méritos delas multiplicarão, serão outros, porque ela teve o mérito de salvar a sua vida. Por exemplo, se você se converteu por uma pregação do Padre Léo depois dele morto, os méritos da sua conversão vão chegar a ele. Tá entendendo? Tá entendendo? E da mesma forma, pro mal. Aquele que fez o mal, o seu mal também vai reverberando até o fim dos tempos. E ele sofrerá os deméritos do seu mal que ele praticou. Certo? Vamos lá, para nós finalizarmos então. Meu Deus, tem muita coisa. Nunca termino no horário. Mas vamos lá. Segredos revelados. Jesus anunciou o juízo do último dia, onde será revelado o procedimento de cada um e o segredo dos seus corações. Dá um medo, né? Pois é. Por isso que a gente precisa de confissão. Porque quando a gente confessa, Deus esquece. E as coisas que ele esquece, elas somem. As faltas que você confessou não aparecerão. Não aparecerão. Aparecerão as faltas que você cometeu e que não confessou. Será condenada a incredulidade culpável. O que é essa incredulidade culpável? Incredulidade culpável é quando a pessoa tem culpa por não aceitar a fé verdadeira, recusando conscientemente Deus. Não é aquela pessoa que ela foi atrás de Deus, ela procurou Deus, mas ela não achou Deus. Não é essa pessoa. É a pessoa que recusou a fé verdadeira conscientemente. Eu sei a verdade, mas eu vou recusar. Aquilo que nós falamos um pouquinho antes aqui. Então será condenada a incredulidade culpável, que não teve em conta a graça oferecida por Deus. Ou seja, a pessoa ela falou assim, porque assim, Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, crer também não depende só de você. Não depende de você. Depende de Deus. Então aí você fala assim, se depende de Deus, não quer saber não. Essa pessoa ela é uma incrédula culpável. Ela tem culpa porque ela não se ofereceu à graça de Deus, ela não recebeu a graça de Deus, a graça oferecida por Deus. Ela não tomou em conta, ela falou assim, não, eu não quero a graça. Ela rejeitou a graça. Certo? O que revelará a aceitação ou recusa da graça e do amor divino será a atitude tomada para com o próximo. Então, a atitude para com o próximo é que determinará a aceitação ou recusa. Quem aceitou Jesus, ele aceitou quando ele agiu com o próximo da mesma concordando com aquilo que ele aceitou. Aquele que recusou Jesus, ele concordou também. Porque aí às vezes a pessoa fala assim, eu recusei Jesus, mas ele tratou bem o próximo. Não tá coerente, né? Não tá coerente. E da mesma forma também o oposto. A pessoa que fala que aceitou Jesus, mas trata o outro mal. E aí? Também não está coerente. Jesus quer coerência. Jesus quer coerência. É aceitar e tratar bem o próximo. É aquilo que fala em Mateus 25. Sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E Cristo, para finalizar, Cristo é o Senhor da vida. Quem pode julgar a vida de todos é somente o Senhor da vida. Básico. Ele vai julgar. Jesus adquiriu esse direito na cruz por ser redentor do mundo. Então, quem paga tem o direito. Eu até ouvi uma história falando assim, né? Por que o homem ele tem o direito sobre as situações financeiras? Porque é ele que paga o preço. Né? Assim, a grande maioria, ele que é o provedor. Né? Assim, claro, eu estou falando aqui numa família onde o homem é o provedor e a mulher não. Ele paga o preço. Se os dois pagam, então os dois têm direito de falar.
Mas por que a mulher é quem tem o poder sobre o ventre? Não o homem. Porque é ela que paga o preço. Ela que paga o preço de criar. O homem nunca vai pagar esse preço. O homem nunca vai pagar. Então, Jesus pagou o preço. Ele que tem poder. Ele que tem poder. Jesus adquiriu esse direito por ser redentor na cruz. O Pai entregou esse direito. Amém? Finalizamos aqui então. Encerramos aqui. Se você gostou dessa aula, essa aula foi fantástica. Foi fantástica. Foi sensacional. Eu daqui, do lado de cá, eu senti o poder de Deus. De verdade, honestamente, sendo aberto com vocês. Há muito tempo, em outras aulas, eu não sentia tanto. Né? Isso não significa que o poder de Deus não agiu. Não significa isso. Significa que eu não senti. Hoje eu senti. Hoje eu vi o poder de Deus agindo aqui. Que bom. Né? Se valeu a pena para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você assistiu até o final, tá valendo a pena para você. Tenho certeza que isso preparou a sua vida muito mais para o reino de Deus, para a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Ficamos selados à proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.